Ora bem, vamos então começar na nossa última aula de teoria do nosso curso de fotografia e vamos falar sobre montes de particularidades, montes de curiosidades que acho que fazem falta quando estamos no mundo da fotografia. E começamos logo pelo sujeito. O sujeito é efetivamente a peça mais importante que nós temos quando estamos a fotografar, é o nosso sujeito, é aquilo que nós vamos fotografar, e é muito importante conhecer o sujeito que nós vamos fotografar. Tanto ele seja uma pessoa, como um animal, como uma paisagem, eu tenho que conhecer os hábitos, eu tenho que conhecer como é que ele funciona, como é que ele reage, de forma a conseguir boas fotografias. Mas isso podem ter a certeza, quanto melhor nós conhecermos o nosso sujeito, melhores fotografias nós fazemos. Como, por exemplo, no caso dos animais, nós temos que investigar os hábitos, a biologia, a ecologia, o habitat. Ou seja, é sobre uma ave de migração. Eu vou ter que saber de onde é que ela migra, quando é que migra, porque é que ela pousa num determinado sítio, a que horas é que ela costuma alimentar-se, se é na maré vazia, se é na maré cheia, de que é que se alimenta, de forma a fazer boas fotografias. Se eu não fizer esse estudo prévio, dificilmente vou conseguir fazer boas fotografias. Portanto, todo esse estudo, isso é, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que aqui o Presidente da Câmara pede-nos a nós para fazermos uma fotografia a uma garça real em junho. Se, pai, precisa urgentemente de uma fotografia de uma garça real, consegues-me arranjar? E eu não tenho nenhuma em arquivo. E eu, quando quero ganhar dinheiro, digo logo que sim. E depois vou para o terreno, vou procurar saber onde é que elas estão, e elas não estão. Elas só estão em março, abril, ou outubro, novembro. Portanto, ou seja, cometi um erro crasso de comprometer-me a arranjar uma coisa que à partida nem consigo arranjar, porque ela não existe no terreno, não existe para poder ser fotografada. Portanto, é extremamente importante conhecermos o sujeito, sobretudo os vários aspectos. Como também é extremamente importante conhecer o território, os horários, presas e predadores de um determinado sujeito que nós queremos fotografar, isso no caso da vida selvagem. Mas também a nível territorial também é importante. Imaginamos que eu vou para Cabo Verde e tenho no meu programa um pôr-do-sol, eu tenho que saber onde é que o sol se põe, qual é a melhor baía para apanhar um pôr-do-sol. Essas coisas têm que ser estudadas previamente, sob pena de cometermos erros crassos. Um fotógrafo, para conseguir a melhor oportunidade fotográfica, terá que assegurar que a sua atividade não causa dano ao sujeito. Não faz sentido, só porque quer uma determinada fotografia, prejudicar o outro, ou prejudicar o habitat, ou prejudicar... Por exemplo, dou-vos um exemplo. Imaginemos que agora eu queria uma fotografia de um cagarro pequenino dentro do ninho. E chego e descubro um ninho de um cagarro e vou lá com as mãos, afasto as ervas para poder fazer uma fotografia e pronto. E ao fazer isso, eu estou passando a certidão de óbito àquele cagarro, porque os progenitores, quando chegarem ao ninho para levarem a comida, e ao sentirem que há um cheiro humano no ninho, eles abandonam o ninho com medo e nunca mais alimentam o cagarro, e o cagarro acaba por morrer. Portanto, há coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, uma vez estávamos nos picos da Europa e toda a gente andou a fotografar um cogumelo muito engraçado, um cogumelo grande, estava lá bonito, e, entretanto, um colega nosso ficou para o último, perguntou se todos já tinham fotografado, nós dissemos que sim, e ele chegou lá, apanhou o cogumelo e pôs em cima de uma mesa para fazer uma fotografia. Ou seja, isso não faz sentido nenhum, apanhar um cogumelo para fazer uma fotografia em cima de uma mesa, quando a fotografia fica fora de contexto, não tem piada nenhuma, e o cogumelo vai acabar por morrer, porque nós não o vamos comer, portanto, não tem utilidade nenhuma, pronto, não faz sentido. Em termos de ética, eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Nós fotógrafos somos potencialmente perigosos, porque nós fotografamos tudo. Nós, quando nos damos por nós, estamos a fotografar todo o tipo de fotografia, e há coisas que nós não podemos mostrar nunca. Nós temos que ter muito respeito pelo sujeito. E, por exemplo, é muito frequente nós vermos, por exemplo, há um acidente, morre uma pessoa, morre 2 pessoas num acidente, e toda a gente por lá passa a tirar fotografias, começa logo toda a gente a pôr fotografias no Facebook, nas sociedades virtuais, e às vezes meia hora depois já há montes de posts sobre um determinado acidente, e muitas das vezes os familiares mais próximos ainda não foram informados de que as pessoas foram vítimas de um acidente, e acabam por descobrir que os familiares muito próximos
morreram. Isto não faz sentido. Nós temos que ter muito cuidado. Todos nós hoje somos potencialmente fotojornalistas, mas temos que ter a noção de que nem tudo aquilo que nós fotografamos podemos ou devemos mostrar. Nós só devemos mostrar aquilo que dignifica os outros e temos que ter muito cuidado com este péssimo hábito de sermos fotojornalistas e estarmos sob pena de colocarmos coisas de cedo demais, sem antes as famílias estarem informadas de alguma desgraça que aconteceu com familiares muito próximos. Ora bem, há países em que têm vários códigos de ética para a fotografia. Em Espanha existe a área existe o iPhone, nos Estados Unidos o NAMPA. Com temas humanos a relação é uma questão... Eu percebo que estes códigos deontológicos em termos são importantes para a natureza, para a proteção da natureza, para a proteção de várias espécies. Entretanto, em relação ao ser humano, não tem uma relação bionífica e nós temos essa possibilidade de nos defendermos. Mas mesmo assim, mesmo tendo a possibilidade de nos defendermos, eu acho que nós devemos ter imenso respeito por quem fotografamos. As pessoas não são meros objetos de museu, não são meros objetos etnográficos ao nosso dispor para nós fazermos o que quisermos delas. Não. Nós temos que, se nós não... Eu costumo dizer que se nós fizermos aos outros, se só fizermos aos outros aquilo que queremos que nos façam a nós, nós estamos bem. Se não fizermos aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós estamos bem. Ou seja, se respeitarmos os outros como queremos que os outros nos respeitem, portanto, garantidamente que nós não temos problemas de ética, ou seja, estamos no caminho certo, não vamos provocar danos a ninguém. Ora bem, nos temas da natureza, essa relação é unífica, portanto, a natureza não se pode defender, não tem formas de defesa, e aí a nossa responsabilidade, efetivamente, é muito maior. Nenhuma foto é mais importante que o bem-estar do sujeito. Ou seja, para conseguir uma fotografia, não faz sentido para a conseguir penalizar o meu sujeito, prejudicar o meu sujeito, deixar danos. Não faz sentido. Não faz sentido. Há países onde não é permitido fotografar as mulheres, por exemplo, no Dubai não se pode tirar fotografias às mulheres. O poder pode-se, mas é um problema. Ou seja, mas não é só às mulheres, até no mundo árabe e mesmo no mundo muçulmano, mesmo não as pessoas os mais fundamentalistas não querem ser fotografados porque como eles não usam santos, não têm imagens de santos, eles estão convencidos que tirar uma fotografia lhes retira a alma. E portanto, eles não querem não querem ser fotografados. Contudo, muitos deles, se nós dermos €1, eles já não se importam de vender a alma por €1. Mas pronto, quando tem que pagar para fotografar, não fotografo. Já cheguei a dar €1 porque tinha feito uma fotografia depois, e fui-me logo embora, não quis fotografar mais. Eu não pago para fotografar. Até porque perde a espontaneidade, perde a naturalidade. Mas efetivamente, pronto, se as pessoas não querem ser fotografadas, nós não as fotografamos. O que não quer dizer, porque também tem que ter muito cuidado com fotografar crianças. Por exemplo, eu estive em São Tomé e trago montes de fotografias de crianças e pronto, eu gostava de fazer uma exposição ainda com essas fotografias, mas pronto, mas são tudo fotografias que as crianças estão dignificadas, estão com ar feliz, portanto, portanto há uma aceitação. Mas pronto, mas temos que ter muito cuidado com esse tipo de fotografias, porque hoje em dia começa a ser complicado. Os ingleses têm muita mania de usarem um cartãozinho consigo, sempre fazem uma fotografia, uma pessoa, pedem para a pessoa assinar por trás, que dá autorização. Bom, isto vale o que vale na Inglaterra, não vale mais lado nenhum, porque é uma folha de couve. Epá, isto é sempre complicado. Há assuntos que são muito delicados e que temos que ter sempre muito cuidado, pronto, e temos que lidar com Eu disse isso quando eu fui ao Dubai, eles disseram-me que não podia fotografar as mulheres. Que os homens, que se eu quisesse tirar uma fotografia com os homens ou coisa assim, que não havia problema. Às mulheres, não. O problema é que eles são muito ciumentos, são muito ciosos das suas mulheres, portanto, eles não se importam nada de ver as dos outros, mas as deles não podem ser mostradas de forma nenhuma. Portanto, é mesmo uma questão cultural e não há nada a fazer, é uma questão cultural e temos que respeitar. Pronto, o que não quer dizer que não possamos fazer umas fotografias já à socapa, meias de lado. Eu fiz, tirei ao longe. É isso. E usando teleobjetivos, mas mesmo assim,
Eles, na Turquia, por exemplo, eles sentiam muito que se nós estávamos com telas objetivas, eles estavam sempre com muito cuidado. Olá, Luís, tudo bem? Eles estavam sempre com muito cuidado a ver se nós estávamos a fotografá-las, se não estavam. Pronto, é uma questão cultural e temos que respeitar isso, é mesmo assim. É mesmo uma questão cultural. Ora bem, para além de respeitar o sujeito, há outra questão que, pronto, para além de tudo que todas as regras que eu vos dei, e já vos disse que as regras são todas para serem quebradas, há algo que acho que é fundamental na fotografia, que é a experimentação, a emoção. Experimentar coisas diferentes, fazer fotografias diferentes. Experimentar uma fotografia diferente, outras técnicas, outros sujeitos. Sair da nossa zona de conforto é extremamente importante para fazermos fotografias, para crescermos, para fazermos fotografias que nos deixem com uau. Deixar-nos arrebatar pelo momento fotográfico faz toda a diferença. É uma coisa fantástica. Chegar a um sítio e encontrar uma situação fabulosa para fotografar e aquela coisa de começar a fotografar sem pensar muito. Fotografar sem pensar é a forma mais interessante de fotografar-se. E depois, sim, quando formos escolher as melhores fotografias, temos que pensar para saber o que é que era uma boa fotografia, o que é que não é, dentro do material que nós temos. Mas enquanto estamos a fotografar, é muito importante deixar-nos levar pela emoção da fotografia, em vez de estarmos a pensar tanto no ISO, na velocidade e na abertura, que, pronto, por vezes é castrador da nossa criatividade. Fazer composições arrojadas, composições que os outros não têm a coragem de fazer, composições que nós mesmos achamos que, caramba, mas será que isso faz sentido? Façam, experimentem, podem ter a certeza que vão encontrar resultados extremamente criativos, extremamente interessantes. Deixar-se seguir por momentos sem regras é determinante na fotografia. Depois as regras vão servir para escolher quais são as que são melhores e quais são as que não são tão interessantes. Mas o momento de fotografar deve ser um momento de emoção. Eu uso muito isso, eu uso mesmo. É certo que quanto mais anos nós temos de fotografia, os settings que temos que colocar é uma coisa tão intuitiva, uma extensão tão nossa que acabamos por colocar sem pensarmos e já não temos que estar preocupados com isso e deixamos efetivamente seguir a onda da emoção, seguir aquilo que nos está a puxar no momento da fotografia portanto, fazer fotografias sem preocuparmos com as regras. Usar o digital como ferramenta criativa faz muitas vezes muita diferença. Mexer nos zooms, os arrastos, os fundos desfocados, fotografias às vezes que parecem estar tremidas. Há fotografias que o digital torna extremamente criativas. Trabalhar com acessórios não fotográficos é muito usual. Tudo o que é acessórios para a fotografia é caríssimo, mas há acessórios que nós podemos usar que nos ajudam muito na fotografia. Posso-vos dar exemplo de uma lanterna, por exemplo, em vez de um flash, se a luz, por exemplo, estiver a ficar muito fria, e agora que as lanternas de LED estiverem a ficar muito frias, eu posso pôr na frente uma Tupperware amarela e a luz vai ficar logo muito mais quente, adocica a temperatura, mas isto também há essas coisas especificamente para a fotografia, mas cada acessório é sempre caríssimo. Por exemplo, se eu quiser fazer um acessório extremamente importante para a fotografia, principalmente para quando estamos a fazer macros, um borrifador com glucose lá dentro e o resto da água, metade de glucose, metade da água. Isso para quê? Para borrifar as flores. Uma flor borrifada é muito mais gira do que uma flor seca, mas não para a chuva, porque a chuva cai logo. Se for com glucose, ela vai se aglutinar e fazer grandes gotas e vai ficar presa no último pingo e cai, não cai, e dá fotografias muito interessantes. Sei lá, por exemplo, se eu quiser disfarçar a luz do meu flash, o flash da minha câmara, e se eu estou a fazer uma fotografia de macro, uma coisa muito próxima, vocês devem se lembrar dos rolos, dos filmes de antigamente, que eram uns cilindros translúcidos. Se eu fizer um rasgozinho num dos lados, encaixa aquilo no flash da minha câmara e faz um difusor de luz, como se fosse uma softbox, muito interessante para fazer macros, para fazer fotografias muito ao próximo, para não ficar uma luz muito dura. Enfim, umas cartolinas para pôr fundos, para fazer macros nas nossas secretárias, cartolinas para pôr
para segurar, com pinças para segurar o fundo, se eu estiver a fazer uma fotografia de uma minhoca, uma macro de uma minhoca, se eu puser um fundo na minha secretária fica muito mais uniforme, não me distrai. Os simples candeeiros da secretária podem ser os meus elementos de iluminação. Enfim, são tantos os acessórios que nós podemos... Olha, quando estão agora há fase que está muito na moda, aquele ping-ping de uma torneira, e às vezes a água fica com tons de vermelho, azul, muito giro. Isso é muito fácil, é pôr uma tupperware vermelha e a água que está lá, translúcida, e a água que está lá dentro fica com tom de vermelho, e o ping quando cai também fica com tom de vermelho e dá efeitos muito interessantes. Portanto, são muitos os acessórios que nós podemos utilizar na fotografia e não serem propriamente fotográficas. Procurar pontos de vista originais, eu já vos disse isso N vezes, e volto aqui a estar, porque efetivamente é das coisas que faz toda a diferença na experimentação de fotografias diferentes. Expressar o nosso gosto e paixão pela fotografia é determinante. Não termos problemas de assumir o que é que eu gosto de fotografar, qual é a minha praia, qual é a minha onda e a minha paixão pela fotografia. E quando isso acontece, garantidamente que temos resultados extremamente interessantes. Projetos pessoais. O teu é o preto e branco. E o meu? E não só. O teu, eu por acaso gostei de ver algumas fotografias que tu apresentaste no trabalho do António Campos, porque pensei, caramba, a Paula tem um bom olho fotográfico. Foi isso que eu... Obrigada. Foi isso que eu senti. Portanto, se eu senti, é porque estava lá. Não te posso dizer... Está bem, mas eu tenho... Só para um portfólio não te posso dizer qual é o teu... a tua onda, mas eu gostei muito... A gente tinha que seguir ali umas regras. Mas pronto, então eu guardo a minha pergunta para amanhã. Ok, mas onde é que a gente... as regras são muito... Não foram muito limitativas, mas pronto, eu não pude apresentar só aquilo que eu quis. Claro. Tive também que procurar fazer os outros temas. Ao contar-se uma história fotográfica, ou contar-se uma história, uma história fotográfica, seja ela de viagem, seja ela do que for, há algumas normas e algumas regras que, pelo menos as que eu uso, ou seja, a primeira fotografia nunca deverá revelar completamente a nossa história, ou seja, deverá ser uma fotografia sugestiva ao tema que nós vamos fotografar, mas mantendo um segredo que é para ir à página seguinte e deixares a curiosidade de ir à página seguinte. Na página seguinte, provavelmente já traz aí a grande revelação da história, ou seja, revelas o grande tema, revelas o tema com uma boa fotografia do tema da história, em que ele se revela na sua totalidade, e depois ele deve balancear-se muito entre a nossa opinião sobre o tema com padrões, com abstratos, com pequenas partes, com subtilezas, com criatividades, e isto é assim que se conta uma história. Porque a grande fotografia, aquela fotografia que conta a história toda, basta só uma, porque esta já contou a história. Mas para a história continuar a ter interesse, para a história continuar a ter enredo, ela tem que ser balanceada entre subtilezas, pontos de vista criativos, e no fim, nós tentarmos, que é a parte mais difícil numa história, nós tentarmos dar a nossa opinião com uma foto resumo, e isto sim é a parte mesmo difícil da fotografia, e tão difícil que muitas das vezes não conseguimos. Portanto, Paula, não sei se fugi muito aos conteúdos que foram passados, mas... Amanhã a gente conversa. Mas presumo que deve estar dentro daquilo porque eu conheço tão bem a forma de fotografar e aprendi tanto com o António Campos, que garantidamente não deve estar muito longe daquilo que eu te estou a dizer. Mas pronto, projetos pessoais é uma coisa que eu gosto muito e que faz falta a qualquer fotógrafo. Faz falta essencialmente quando entramos naquela fase em que, não sei o que é de fotografar, não apetece fotografar. E se nos for dado um projeto, garantidamente que nós somos obrigados a fotografar, e esse projeto pode ser dado a nós próprios. Há um fotógrafo que eu não me recordo o nome, eu sou péssimo para nomes, mas há um fotógrafo muito interessante que teve um projeto de vida muito giro.
quer dizer, que eu achei que eu era incapaz de ter esse tipo de projeto, mas pronto, mas há pessoas para tudo. Eu presumo que ele deveria ser um funcionário das finanças, tinha uma vida muito de contas e não sei o que e tal, e ele teve como projeto de vida, saía às 4h30 da sua repartição, levava 20 minutos para chegar à casa, chegava à casa, trocava o casaco, vestia o colete de fotografia, pegava na sua mochila, às 5 horas estava no canto embaixo do prédio onde ele morava, montava o tripé, fazia uma fotografia, voltava para casa, arrumava o equipamento todo e ia ler o jornal. Ele fez isso durante 50 anos. Ele fotografou a sua rua todos os dias às 5 horas da tarde durante 50 anos. Ele, ao fim de 50 anos, tinha milhares de fotografias, mas também tinha a história de meio século da sua rua, de meio século da sua cidade, de meio século do seu país. Ou seja, ele tinha a história fotográfica de como os hábitos foram-se mudando, as cores, os modelos dos carros, a arquitetura, a forma de vestir, o comportamento de se passar na rua, enfim, tudo isto acabou por ser registado durante 50 anos com uma fotografia por dia. Portanto, há histórias fotográficas que poderão ser imensas ou muito pequenas, poderão ser para a vida toda, ou então os projetos pessoais podem ser para a vida toda, ou podem ser só para um momento muito específico. Enfim, portanto, eu gosto muito do conceito de projetos pessoais para dar pica à continuação à nossa vontade de fotografar. Ora bem, mas fotografia é com luz é que se faz, e nós temos dois tipos de luz. Temos a luz natural e temos a luz artificial. Dentro da luz natural, e dentro de ambas, há especificidades e temos limitações e temos vantagens. Ora bem, as limitações da luz natural é difícil de controlar, muito difícil, está sempre a mudar. É um dos grandes problemas na fotografia, quando estamos a fotografar, principalmente em ambiente, em paisagem, ele está sempre a mudar, não conseguimos esse controle. Depende muito das condições atmosféricas. Pode existir interferências de outros fatores, como o vento, a poluição, a chuva, enfim, em que vão penalizar muitíssimo essa nossa luz. Dentro da luz artificial também temos limitações. Começa logo para a fonte de alimentação, normalmente é elétrica, e nem sempre temos acessíveis. Se vamos fazer fotografias de borboletas para o campo, dificilmente podemos ter corrente elétrica, é certo? Temos que arranjar geradores, temos o problema do peso e a dificuldade de transporte desses mesmos geradores, dessa mesma fonte de energia, um problema de potência também. Por exemplo, já vos disse que fotografar desporto à noite num estádio é bem mais fácil porque a luz é constante, é permanente, mas temos um problema de que a potência, por mais luz que possa ter um estádio, tem sempre muito menos luminância do que a luz natural, o que nunca me permite subir tanta velocidade como quando estou a fotografar com luz natural. Os flashes são uma dos nossos acessórios que nos podem ajudar na luz artificial, tal como as baterias, gerador, faróis dos carros, enfim. Há tanta coisa que nos pode ajudar. O fogo, uma fogueira, pode dar uma vela, uma simples vela pode nos fazer uma fotografia, ser a fonte de iluminação para um retrato e dar fotografias interessantes. Ora bem, a meteorologia vai interferir na nossa forma de fotografar, na nossa luz, quando estamos em ambientes de nevoeiro, de neve, de luz matinal, com chuva, vento, enfim, todas essas condições meteorológicas vão condicionar a minha fotografia. Então, são mais alguns exemplos, agora alguns com neve. Se fotografar neve não é tão fácil quanto isso. E sempre fomos fotografar neve ou superfícies muito claras, muito brancas, nós temos que dar sempre, logo de pancada, uma compensação positiva no nosso fotómetro. Ou seja, se me der um 125 com f11, eu sei que a abertura correta é um sub 125 com f8, ou seja, eu tenho que aumentar um f-stop. E para quê? Para o branco ficar efetivamente branco. E porquê? Porque as nossas câmaras fotográficas não veem a cores, as nossas câmaras fotográficas veem a preto e branco. E eu sei que o branco para uma câmara fotográfica não é o branco, é um cinzento a 18%. Este cinzento a 18% é aquele cinzento prata dos telemóveis. E então, se o branco para a câmara fotográfica é um cinzento, se eu quiser que o cinzento passe a ser branco, efetivamente, como o branco a cores que eu quero reproduzir, eu vou ter que expor a minha fotografia, vou ter que compensá-la positivamente,
clareá-la, pelo menos num f-stop. E, portanto, aqui o branco está mesmo branco, tal como aqui. Esta fotografia deu muito trabalho fazer. É uma fotografia que estava muito frio. Eu estou com 1/4000 avos de segundo e queria apanhar este ping a soltar-se. E aqui, efetivamente, ele está solto, ele já se soltou e está a cair. Eu tive que fazer N fotografias até que conseguisse também que o ping estivesse mesmo já descolado do pingente. Pronto, o branco está branco. O nevoeiro, diga, é Serra da Estrela. É a Serra da Estrela. Num inverno com muito pouca neve. Eu gosto muito de nevoeiro, gosto muito de fotografar nevoeiro. E vê-se-me sempre muito pouco. Isto é na Lagoa das Furnas, num inverno em que as lagoas estavam muito cheias. Reparem que há imensas árvores com parte do tronco submerso. E pronto, e com as neblinas ficam fantásticas. Mesma coisa aqui, gosto ainda muito mais desta, gosto muito mais aqui da ermida, estar exatamente à Raia dos Terços, gosto muito deste alinhamento que me leva exatamente lá, e portanto, a ermida, né, no meio dessa neblina faz toda a diferença na fotografia. Pronto, mais uma fotografia de neblinas matinais, que eu gosto muito, tal como esta. Esta não foi de manhã. Isto é na Lagoa do Capitão, no pico. Eu mostrei-vos o outro dia, nas simetrias, um pico com reflexo, uma coisa magnífica nesta lagoa. 20 minutos depois, o meu cenário era este. Eu não me fui embora, eu não deixei de fotografar. Em vez de estar a fotografar o reflexo do pico, que já não existe, passei para preto e branco e passei a fotografar esses cedros de mato gigantescos que existem no pico, e com esta bruma magnífica sobre a Lagoa do Capitão. E eu gosto tanto desta fotografia como a outra do reflexo. E portanto, isso para vos dizer que se muda as condições atmosféricas, pá, não faz sentido arrumar a câmara no saco e vamos embora. Não, nós é que temos que ser criativos e nos adaptarmos às situações e reinventar, e garantidamente que se fizerem isso, vão ter sempre um bom motivo para fotografar. Pronto, mais uma fotografia com nevoeiro, a caminho da Lagoa do Congo, já tem muitos e muitos anos. Esta de Almantes e da Lagoa do Congo, os nevoeiros. E são poucas as pessoas que fotografam nevoeiros porque acham que não tem nada para mostrar. Ponto, a luz do pôr do sol e a luz do amanhecer dá sempre cores lindíssimas, cores fantásticas, e portanto temos é que estar lá para as registar. Aqui também, novamente, nos Picos da Europa. Eu tenho essa fotografia aqui, apesar de ser uma bonita fotografia, de eu gostar muito deste contraluz, deste perfil, eu posso-vos dizer que esta fotografia não faz jus à beleza daquilo que havia ao vivo. E esta frustração nós temos muitas vezes. Mas isso é natural. A nossa captação ao vivo é sempre N vezes superior àquilo que nós conseguimos fotografar com as nossas câmaras. Mais um pôr-do-sol magnífico. Porquê? Por essas nuvens fantásticas. Uma fotografia que também tem muitos anos, muitos e muitos anos. Posso até, acho que foi num dia 8 de dezembro, lembro perfeitamente. Mais um pôr-do-sol na Caloura, na piscina da Caloura, em que essa luz está fantástica. Chuva. Eu gosto imenso de chuva. A chuva dá fotografias giríssimas. Tanto mais que não sejam simples pingos a cair no chão, pá. Aqui, a gente sabe que está a chover e eu não vejo bem a chuva, mas está tudo alagado, tudo. Eu só tenho focado aqui a minha cruz e o resto está tudo desfocado. Aqui a chuva é-me dada porque o romeiro está completamente alagado, é porque chovia, os pingos estão a cair, escorrido, ele está todo alagado. Ou seja, a chuva não tem que ser-nos dada como uma sensação direta, pode ser dada por sensações. Aqui sim, pronto, a gente percebe perfeitamente que chove brutalmente, e portanto, aqueles romeiros estão a fazer uma caminhada final, aqui sente-se a chuva, uma caminhada final terrível em que pronto, chegaram completamente exaustos. Esta é aquela janela que eu vos mostrei ontem, que o meu ponto de foco estava exatamente lá ao fundo. Reparem que aqui mudei o ponto de foco para dentro, para o interior da janela, e nós percebemos o quanto a janela estava suja, a quantidade de água que tinha na janela. Se eu puser o meu ponto de foco lá fora, tudo isto desaparece, como vocês viram ontem, que tudo isto desapareceu. O vento não é fácil fotografar com o vento, porque o vento perturba muito, nós trememos, temos que nos segurar, temos que estar sempre, pronto, é uma atenção redobrada com os desfiladeiros,
com ondas muito grandes, ou seja, mas dá fotografias espetaculares. Ou seja, mau tempo é daqueles dias para não se ficar no sofá. E porquê? Porque a maior parte, 99% das pessoas, num dia de mau tempo, fica no sofá a ver filmes repetidos seguidos, a comer pipocas e a não sair de casa. E, portanto, não conhece a paisagem num dia de mau tempo. E os dias de mau tempo são excelentes para fotografar, porque temos uma visão do mundo completamente diferente daquilo que nós estamos habituados e que a maior parte das pessoas nunca vê ao vivo. Portanto, vento, ondas, rebentamentos muito fortes dão fotografias sempre fantásticas. Uma grande onda na fogaria, no inverno já há muitos anos. Enfim, tudo o que é vento, tempestades, são ótimos para fotografar. Ora bem, disciplinas da fotografia. A fotografia divide-se numa grande quantidade de subcategorias. Nós temos a fotografia de natureza, a fotografia documental, a fotografia artística, fotografia de estúdio, retrato, comercial ou publicidade. Aqui sim, na comercial e publicidade é onde se ganha dinheiro. Depois já vos explico como é que se faz o cálculo de uma fotografia. Espetáculos, desporto, fotojornalismo, social, enfim, há uma certa infinidade de disciplinas na fotografia. Bom, dentro da natureza também temos várias subdisciplinas, como paisagem, vida selvagem, flora, macrofotografia, fotografia noturna. São tudo fotografias tão diferentes umas das outras que acabam por ser categorias em que as pessoas se encaixam, praias onde as pessoas com que se identificam e para onde andam. Ora bem, dentro da natureza, principais características: necessidade de um grande conhecimento da natureza, dos habitats, do tempo, das horas em que nasce e se põe o sol, onde nasce e onde se põe. Portanto, isso é fundamental nós conhecermos isso para fazermos boas fotografias da natureza. É muito importante aquela previsão. Se eu quero fazer um amanhecer, conseguir prever se a umidade vai estar muito baixa, se o tempo vai estar norte ou não, se vai chover ou não. Essa capacidade de prever é fundamental para programar uma saída para ver um amanhecer de sol. Sob pena, pronto, não conseguimos os resultados que nós pretendemos. O gosto pelo campo, o gosto pela natureza é extremamente importante. A observação prévia é mesmo fundamental. Sei lá, por exemplo, eu ainda estive no Poço da Lagoinha, salvo erro, sábado à tarde, e estava lá uma garça branca pequena. E também estava um bote a andar dentro do lago, do poço. E sempre que o barco se aproximava da zona onde estava a garça saía daquele galho, dava 2, 3 voltas ao poço e ia-se posicionar num galho oposto, do outro lado do lago. Os indivíduos que andavam no lago deslocavam-se outra vez e ela, ainda quando eles estavam muito longe, ela levantava voo, dava 2, 3 voltas ao poço e voltava-se a posicionar rigorosamente na outra árvore oposta. Ou seja, se nós levarmos meia hora a observar isso, ao fim de meia hora já sabemos, conseguimos prever quando é que ela vai levantar voo, quando ela vai pousar e onde vai pousar. Este estudo é fundamental para se conseguir fazer boas fotografias de vida selvagem. Para isso é preciso ter muita paciência. Podem ter a certeza. Sabe o que é que me fez lembrar, Zé? Diga. Eu quis interromper a sua conversa com os estrangeiros que estavam lá. Sim. Fez-me lembrar a Águia do Benfica. Eu ia dizer assim, vai começar o jogo. É verdade. A Águia do Benfica dá a volta assim. Dá 2, 3 voltas ao estádio. Não, mas sabe, Francisco, mas é efetivamente esse tipo de observação é mesmo fundamental, sob pena de nós não conseguirmos os nossos objetivos. Agora, uma coisa é certa, é preciso paciência, mas muita paciência mesmo, e eu sinceramente não é... Bom, já tive paciência para andar atrás da peixarada, neste momento já não tenho, não é uma praia que já não me diz muito. Pronto, às piada, gosto. Se conseguir apanhar, apanho. Se não conseguir, não apanho. Mas não ando a correr como corria antigamente atrás desta peixarada.
Claro que depois, para esse tipo de fotografia, também temos que ter algum equipamento específico. O caso das telas objetivas são fundamentais para quem gosta de passarada, objetivas macro, para quem gosta de macro, e um bom tripé, uma boa rótula, faz toda a diferença na fotografia. A rótula é aqui de fazer... É a cabeça, sim, é a cabeça. A direção da máquina, né? É a parte de cima onde encaixa a câmara. As pernas são os pés, pronto, e depois a cabeça é que normalmente tem a rótula, mas já vamos falar sobre tripés. Bom, são mais algumas fotografias de paisagem que muitas que vocês já viram, mas é só mais alguns exemplos para... Isto já estava aqui neste PowerPoint. Este PowerPoint já é mais antigo. Mas, bom, dentro da vida selvagem, acho que há aqui curiosidades. Isto é, por exemplo, com chuva, que não é muito fácil. Isto é uma andorinha foi no continente, num cabo elétrico. Isto é um pato real fêmea em voo, que é bastante difícil de os apanhar. E eu não estava com a velocidade mais apropriada porque havia pouca luz. E como a minha câmara não dava para subir muito mais de 15 ou 400, sacrifiquei, mas a cabeça está perfeita, o olho está perfeito, as asas é que não estão um pouco arrastadas, mas até dá dinamismo à fotografia. E é a minha única fotografia de um pato real fêmea em voo, não tenho mais nenhuma. Mas os patos não são difíceis de fotografar. Os patos têm um voar muito retilíneo, eles quando levantam voo têm um voar relativamente pesado, mas suave e muito retilíneo, portanto não fazem grandes inflexões. Por exemplo, os garajaus em voo são do mais difícil de fotografar porque estão sempre a infletir, estão sempre a mudar de direção, o que complica muito a vida. Isto, ou salta tudo muito depressa. Ora bem, esta é uma garça gigante, das grandes, também a levantar voo, também com uma velocidade de sacrifício, era muito cedo, estou com ISO 800, portanto, isto já tem algum ruído, é uma câmera muito antiga, uma fotografia muito antiga, mas a cabeça está perfeita, está completamente congelado, o foco está exatamente em cima do olho, tem a asa arrastada, é certo que sim, ainda por cima são asas enormes. Esta garça também, esta fotografia também conta-me uma história. Reparem que ela tem o pescoço muito sujo, muito acinzentado. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esta garça atravessou uma tempestade violenta e que ficou muito suja no meio da tempestade, apanhou com muita poeira de frente e normalmente essa bicharada só pousa nas ilhas, na sua rota de migração, se apanhar uma tempestade e estão muito cansados e precisam descansar. Não é para se alimentarem, porque eles aguentam perfeitamente a migração sem se alimentarem. Gosto aqui dos pingos também que ela deixou para trás, aqui arrastados e que ficam giros. Esta é, se calhar, das minhas melhores fotografias de vida selvagem, porque são garajaus. Isto é na Lagoa das Furnas. Este garajau que está aqui de costas, eu fotografei-o ao longe a apanhar este peixinho. Eu vi-o apanhar e este estava aqui a piar nessa rocha. E ele depois veio aqui entregar este garajau veio entregar o peixe a este outro elemento. Provavelmente, eu não sei qual deles é que é a fêmea, aqui o Chico, não sei se sabes, se consegues para a fotografia diferenciar se um é fêmea ou é macho, mas garantidamente que um é fêmea ou é macho, porque esta entrega é para este, é que vai levar ao ninho o peixe e não este. Isso vai continuar a caçar. Portanto, isto é fantástico, esta coordenação. Pronto, eu tive essa sorte de apanhar, porque vi-o caçar e andei a perseguir, andei sempre a fotografar, e esta é a minha melhor fotografia da entrega. Portanto, a zona da entrega mesmo ficou ligeiramente desfocada. Porquê? Porque este garajal fica muito na frente dele. Portanto, ele não pousou, foi sempre em voo. Mas pronto, mas essa passagem de testemunho gosto muito e portanto é uma fotografia. Isso vai muito para além da imagem, aí está o contar de uma história. Sim, mas as imagens têm que contar uma história, contam uma história, temos é que fazer uma pequena sinopse, um pequeno resumo, porque é fundamental, nós temos que contar a história das coisas e ela depois tem que representar aquilo que a gente conta, senão não faz sentido. Ponto mais 2 garajaus, a vida selvagem é um pouco isso também foi na Lagoa de Fogo, salvo erro. Presumo que também deve ser um casal, ou então um filhote e um adulto. Este parece-me ser mais novo do que este, portanto tem a penugem muito mais jovem, não é, Chico?
Sim, é isso. O lado direito é mais jovem. É um jovem, não é? Parece-me ser a penugem ainda está muito pouco definida, não está ainda com este acabamento que este tem, e portanto, eu gosto muito de garajós, tenho um fascínio por garajós, acho um animal lindíssimo, é muito mesmo, muito bonito, muito elegante, é chamada ondarinha do mar, por ser muito, muito elegante, então em voo é extremamente elegante. Pronto, isto são golfinhos muito grandes, são chamados os risos, têm essas marcas no corpo muito giras, alimentam-se essencialmente de lulas, e existem muito no Mar dos Açores, tal como também há muitas lulas no Mar dos Açores, mas eles são uns grandes rivais dos pescadores. Quando é um ano de poucas lulas, as lulas são só para eles, pá, e os pescadores ficam pior que estragados com os golfinhos, mas são lindíssimos, esses golfinhos são enormes, são muito, muito bonitos. Gosto. São marcas na pele naturais ou arranhões? São marcas naturais na pele. Eu penso que isso é natural, não acredito, também não posso garantir que sejam de luta, mas não parece, porque são marcas muito aleatórias. Pá, não sei, agora que eles ficam lindos com essas marcas, por exemplo, este aqui ainda tem muito poucas marcas, este aqui já tem muitas. Pá, não sei se isso é da pigmentação, se não é, agora que são lindos. Parece-me bem perda de pele. Pode ser, não sei, mas... Arranhões ou isso. É uma questão que ainda vou ter que ver, procurar. Nunca tive a curiosidade de ir procurar, mas vou procurar. Então, isso é a cabeça de um cachalote, quando eu aqui não apanhei bem o puff que ele faz, mas é um respirar. Reparem que há aqui uma projeção ainda grande de água no respirar, e é a cabeça mais próxima de um cachalote que eu tive até hoje, que consegui apanhar. Isto são baleias piloto, são baleias relativamente pequenas, são muito pequenas, têm para aí 7, 8, 9 metros de tamanho, andam em cardumes muito juntas, muito, muito próximas, umas por cima das outras, e são muito bonitas e deixam-se aproximar muito. Nós estávamos aqui a meia dúzia de metros dessas baleias. Repara, tem aqui 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 aqui na minha composição, estávamos muito próximos delas. Pronto, isto é um cachalote, portanto, quando ele vai fazer o seu mergulho, aqui então é perfeito, ele aqui mergulha, e quando ele faz esse tipo de mergulho, vai normalmente aos 1.800 metros de profundidade, 1.100, e aí sim vai se alimentar, aguenta mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora debaixo d'água, e aí sim os cachalotes alimentam-se de lulas gigantes que estão na profundeza e vão lá ao fundo apanhá-las. E uma curiosidade também, enquanto que nós somos conhecidos a marca digital do nosso indicador, os cachalotes são todos catalogados pelo perfil que a cauda faz. Portanto, não há 2 caudas iguais e, portanto, eles são catalogados por este perfil, tanto que quando se vai para uma viagem de whale watching e há um mergulho destes, normalmente os biólogos pedem-nos para nós enviarmos depois uma fotografia do perfil da cauda, para eles mandarem para bancos de dados que estudam as migrações das baleias, e é uma forma de saber para onde é que elas andam. Isto são maçaricos galegos, existem muito, são aves migratórias também, existem muito nos Açores e há várias subespécies, são exatamente da cor das rochas dos Açores, são cinzento, é um castanho acinzentado, tão difícil de identificar. Eu posso dizer que já tive a 6, 7 metros de maçaricos e não os ver, e só os vejo quando eles levantam um voo, e depois sempre que levantam um voo fazem um som de passarada muito interessante, muito único. Por exemplo, uma das formas que os fotógrafos de aves usam, uma das técnicas que têm para que as aves se aproximem deles para serem bem fotografadas, tendo gravado nos seus telemóveis o som da ave que estão a fotografar e porem o som a repetir-se como se fosse um chamamento, e normalmente as aves aproximam-se de onde os fotógrafos estão para eles conseguirem fazer close-ups muito maiores. Portanto, há muita técnica de fazermos aproximar ou fazer a bicharada aproximar-se de nós. Essa é uma garça pequena, normal, comum, aparecem muitas nos Açores, migram, mas aparecem muitas. Neste momento há várias nas flores, uma aqui em voo, levantam o voo, a gente sabe normalmente sempre onde é que elas levantam sempre para lá, sempre para longe. A bicharada nunca levanta voo para nós. Temos que estar sempre a arranjar uma posição e que apanhe uma diagonal de forma a conseguirmos apanhar. Isso é uma rola comum, existe em todos os nossos portos e praias. Este sim
é a nossa ave de rapina por excelência, uma águia da asa redonda, conhecida nos Açores como milhafre, é um buchi-buchi rochirubi, é o nome científico desta ave, é de uma nobreza incrível e esta está com É uma que luz falta. É que fantástica. falta. Não percebi, Chico? É que falta, é que falta. Sim, é que te falta a ti. Por acaso, eu acho que as flores e o corvo é uma pena não terem milhafres. Eu sei É que já uma pena e tentaram. faz falta. É? É uma pena e faz falta. Faz muita falta por causa dos ratos. Nós temos uma brutalidade de ratos Já. na ilha. A ilha, nós fazemos uma viagem de carro à noite de 20 minutos, meia hora. É muito facilmente à noite encontrar 2, 3 ratos enormes a atravessar a estrada. Portanto, a ilha está pilhada de ratos, exatamente porque não há predadores. E os milhafres, as aves rapinas, são um excelente controlador desses roedores porque caçam, são carnívoros e caçam elas, caçam os coelhos também. E mesmo, por exemplo, nós temos aqui muitos coelhos cá na ilha, muitos coelhos. É certo que houve uma fase que houve muito poucos, porque houve uma praga, mas agora estão outra vez a recuperar muitíssimo bem. Já começamos a ter coelhos a mais novamente e há muitos coelhos que são atropelados. E depois também não há nenhum predador para os ir comer. O que acontece? As gaivotas, por mero acaso, se passam numa estrada e vêm e comem. Mas as gaivotas é por mero acaso, enquanto que essas aves andam sempre à procura de animais para caçar, porque são carnívoros por natureza, e, portanto, faz falta nas flores e no corpo não haver. Chico, Sei que, Chico, não é viável introduzi-las cá. eu sei que houve uma tentativa de introdução há uns anos atrás, acho que introduziram 12 casais, mas eles não sobreviveram sei lá, por N razões, provavelmente não conseguiram arranjar ninhos, ou não se conseguiram... Essas ilhas também são muito mais ventosas do que as outras todas, as flores têm ventos predominantes muito fortes e todo o ano, quer dizer, nós temos aqui, de repente, mesmo sem esses pré-avisos que se fazem, de repente há uma noite de uma vendaval, uma coisa estúpida, como os franciscos que estão aqui sabem, estão presentes, só vocês é que são nativos, e portanto... É muito... e tal, e mais que não se sabe. É muito frequente haver aqui sem grandes avisos, rajadas de 200 km por hora. Isso vem para estas árvores que vivem nas árvores, é mais complicado, mas pronto, não sobreviveram os casais que foram introduzidos. Mas acho que era uma coisa... Mas há muitas fajãs e há encostas como... É verdade. Teria que ser um projeto voltar. muito bem acompanhado. Pronto, se calhar não foi bem acompanhado, se calhar só deixaram e não houve motorização, se calhar tinha que se introduzir mais de 12 casais, não sei. Mas que faz falta na ilha, faz. Ponto de fotografia noturna pode ser mediante as coisas, nas cidades, nos centros comerciais, enfim, num jardim, pá. Podemos fazer fotografia noturna. Para isso temos que ter sempre um tripé, isso é fundamental. E utilizar o fotómetro da mesma forma como se fosse de dia. Ora bem, dentro das disciplinas da fotografia documental, o que é fundamental são criar histórias. Essas histórias podem ser de médio, de longo prazo, podem ser histórias jornalistas, podem ser histórias documentais. Sei lá, nós até podemos fazer histórias, por exemplo, das nossas viagens. Imaginamos que fomos fazer uma viagem, fomos para um resort, que até... Isso hoje em dia já não é muito frequente acontecer, porque hoje todos os resorts têm boas fotografias. A imagem começa a ser uma preocupação generalizada de toda a gente. Mas aí, há uma dúzia de anos atrás, era muito natural nós irmos para um resort, até é bom, e as fotografias do hotel serem uma treta. E se nós fizéssemos uma boa história documental sobre o hotel e sobre o sítio onde ele está inserido, poderia ser uma boa forma de ganhar umas férias no ano seguinte, ou seja, mandar para lá as fotografias, estão interessados, querem mostrar o vosso site com as minhas fotografias e não pagarem as fotografias com dinheiro, mas sim como uma outra semana de férias no ano seguinte. Ou seja, as histórias documentais servem para muita coisa, para já servem para nos mantermos vivos, ativos, para nos mantermos ligados à fotografia e manter a chama acesa, mas também poderão servir para serem vendidas, até, como quem diz, para a National Geographic, para a revista da Visão, para a revista do Expresso, enfim, é uma questão de ter uma boa história e de apresentar ou de mandar em tamanho reduzido, em tamanho de baixa resolução e poder-se contar uma história e até terem que comprar. É certo que antigamente até se pagavam muito bem as histórias, eram muito bem pagas, hoje estão a ser muito mal pagas, a oferta é muita, mas pronto, é uma questão é sempre uma alternativa, é sempre uma opção.
Quanto mais tempo se dedica à história, mais aprofundada ela será, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. O relacionamento prolongado permite oportunidades únicas, saber preparar uma história, é delinear os pontos de interesse, é realizar contactos, é obter acessos, é entrosar com o sujeito da história, e posso dizer que tudo isso são tudo pontos que não são nada fáceis, mas nada fáceis. Claro que para você, a maior parte dos meus alunos online são gente já muito madura, mas eu costumava dizer muito nas minhas aulas presenciais, principalmente quando tinha muita miudagem, eu costumava dizer que os contactos é a coisa mais importante que nós temos no nosso espólio, porque os contactos fazem-nos abrir muitas portas que por vezes são completamente bloqueadas de outra forma. Eu tenho no meu telemóvel, salvo erro, 125 mil contactos diretos e no Mega Mail direto, e depois tenho uma base de dados à volta de 1 milhão de contactos. Ou seja, é uma mais-valia. Às vezes tem contactos que não faço a mínima ideia de quem foi. Tipo, ligaram-me um número, a pessoa não me chegou a dizer o nome, mas mesmo assim eu registro o número e digo nome desconhecido. Porque, tanto mais não seja, essa pessoa vai de quando em quando receber uma mensagem minha para uma viagem, ou para um curso, ou para outra coisa qualquer. Mas os contactos são fundamentais desde a infância. Nós temos colegas na escola primária, que nós não sabemos se algum deles vai chegar a primeiro-ministro ou presidente da República. E se ele mantiver o seu telemóvel pessoal, pode servir um dia para nos quebrar um galho de algo que tanto mais não seja para arranjar um lugar, um emprego para um filho nosso. Nós nunca sabemos quando é que vamos precisar dos nossos contactos. E eles são realmente uma grande porta, uma grande forma de nos abrir acessos, de nos permitir prolongar, dar formas à nossa história muito mais consistente. Ora bem, depois temos a fotografia de estúdio. Estúdio é algo pode ser algo entre um canto da nossa casa como um armazém com milhares e milhares e milhares de contos, ou milhares e milhares de euros de investimento. Aqui a iluminação artificial é determinante, como nós podemos imaginar, e há centenas de acessórios para modelar a luz, para transformar a luz, para fazer a mudar de cor, os difusores, concentradores, bandeiras, enfim, há necessidade forçosamente de assistentes e gente que perceba de fotografia para exatamente nos dar a modelação de luz que nós pretendemos, porque nós não podemos estar em todo o sítio. E, portanto, temos a limitação da proximidade à corrente elétrica, é certo que sim, portanto os estudos normalmente têm que estar alimentados, por isso quando vamos fazer um estudo no terreno, quando vamos fazer um estudo na paisagem, torna-se muito mais complicado, porque temos que levar baterias ou geradores, ou flashes com baterias removíveis, enfim, é sempre diferente, é sempre mais complicado e mais complexo. Ora bem, isto são alguns exemplos. Isto é um estudo montado há muitos anos, a primeira formação que nós demos na AFA com o António Luís Campos, e que montamos com desses tripés de luz das obras, placas de PVC para servir de fundos, e pronto, e fizemos fotografias de estúdio com luz controlada deste género, e pronto, e é uma forma de nós fazermos fotografia de estúdio. Ora bem, dentro das disciplinas temos o desporto, que tem outros tipos de limitações. Começa logo pela limitação da localização. Sempre que eu vou fotografar uma prova desportiva oficial, para além de ter que estar credenciado, eu não posso movimentar dentro dos espaços. Onde for determinado o jornalista ficar, o fotógrafo ficar, ele tem que lá estar o tempo todo do jogo e não se pode mudar. Para isso temos que ter depois vários tipos de equipamentos para, portanto, podermos fotografar um lado e o outro do campo. Se for um campo de futebol, quando a ação está a desenrolar-se junto a nós, eu tenho que estar com uma determinada objetiva. Sempre que a ação está-se a desenrolar no campo contrário, eu tenho que ter objetivas com distâncias focais muito mais longas, e para isso eu não posso ter só um corpo, porque num jogo de futebol não dá tempo para estar a mudar de objetivas. Portanto, nós temos é que ter vários corpos e várias objetivas montadas.
Portanto, o uso de teleobjetivas é determinante, a necessidade de alta velocidade no disparo também, temos que fazer muitos disparos por segundo e possibilidades de fazer fotografias com velocidades muito altas, de forma a congelar as nossas composições, as nossas cenas. Iluminação complexa em locais pouco iluminados é um problema, muitas das vezes, muito pouca luz, e o acesso restrito à imprensa, em que temos que arranjar formas de arranjar um passe para lá entrar. Muitas das vezes, as formas de nós conseguirmos um passe para um jogo oficial é, por exemplo, principalmente nas equipas menos profissionais, dizer, epá, se tu me deres um acesso, eu ofereço-te as fotografias desse jogo, sei lá, um Santa Clara Benfica, em que o Santa Clara realmente tem muito menos recursos, provavelmente não tem um fotógrafo oficial, e se houver um fotógrafo amador que queira, pá, dás-me um passo, pá, dás-me utilização, pá, vai lá como se fosse na imprensa, e depois ofereço-te as fotografias todas do jogo, e portanto é uma forma às vezes de nós praticarmos e de irmos alimentando algumas paixões que nem sempre são para ganhar dinheiro, mas sim para nos manter ativos como fotógrafos. Ora bem, os desportos amadores são excelentes para nós começarmos a praticar tudo isto, porque as limitações são muito menores e, portanto, temos muitos menos obstáculos. No retrato, pronto, o retrato também tem as suas características, e localizações variadas vão permitir resultados muito, muito diversos. Depois temos é curioso que isso hoje já não acontece, mas há, sei lá, 12, 13, 14 anos, quando a fotografia começa a crescer a sério, e também começou a crescer a sério aquela série de morangos com açúcar, em que toda a miudagem com 12, 13, 14 anos queria fazer um casting, e para isso precisavam de mandar para lá primeiro um álbum com fotografias para ver se encaixavam, se eram bonitinhos para pertencer aos morangos com açúcar. E eu fui para o Facebook, fui muitas vezes assediado para fazer um book, e dizer, pá, e perguntavam quanto é que custava. E eu, antes de dar o meu preço, eu exigia que estivesse na sessão presente uma cabeleireira e uma pessoa para fazer a maquiagem e para ir sempre retocando a maquiagem, porque isto era fundamental para o resultado final. Quando eu começava com essas perguntas, eles iam logo perguntar o preço de outro gajo que fosse mais baratinho, porque eles já não queriam pensar nessas coisas todas. Ora bem, pensar numa sessão de estúdio, pensar num book e não pensar na roupa, na maquiagem, no controle entre a maquiagem, os tons da roupa e os tons do fundo, tudo isto, não haver este controle, é a partir logo para uma operação de insucesso. Ou seja, garantidamente que os resultados vão ser uma treta. E, portanto, se querem trabalho como deve ser, com algum profissionalismo, temos que nos refugiar de outros artifícios e que as pessoas normalmente não estão dispostas a pagar, nem nada que se pareça. Depois temos, em termos de objetivos que nos proporcionam bons retratos, temos uma 35mm, uma grande angular, que são ótimas para fazer fotografia o elemento e a paisagem, o modelo, o sujeito e o ambiente, ou seja, fotografias que dão sempre a envolvência, mas que não dão deformação. A 35mm já não nos dá deformação, é uma grande angular sem deformação. Depois temos a 50mm, que é excelente para meio corpo inteiro, dão fotografias muito interessantes de meio corpo, ainda mantendo uma distância de 1 metro e tal do nosso sujeito. E depois temos as telas objetivas, especialmente a 85mm, que é excelente para fazer retrato, meio corpo, só do tronco para cima, é excelente para fazer retrato. E depois temos as telas objetivas entre os 200 e os 300mm, que são ótimas para pormenores do rosto, para pormenores de publicidade, também são muito importantes para começar uma sessão fotográfica de retrato, ou seja, fazer retratos de meio corpo, mas a 3, 4 metros de distância, para começar a estabelecer um diálogo com o meu sujeito, começar a entrosar, quebrar o gelo, de forma que depois possa fazer fotografias muito mais próximas, muito mais intimistas, muito mais fortes, mas ganhando esta confiança que se leva tempo com o nosso sujeito. Portanto, comercial e publicidade, sim, pronto, isso aqui são as grandes campanhas, aqui é que se ganha muito dinheiro.
Mas é certo que também são equipas imensas, há engenheiros de informática, engenheiros de iluminação, enfim, são produções tremendas, são grandes equipas, grandes orçamentos, grande manipulação de imagem. Aqui tudo é permitido e é aqui que realmente tudo se ganha muito dinheiro. E é aqui também que normalmente eu explico a vocês como é que se faz o cálculo de uma fotografia. Para já, uma fotografia, sempre que nós fazemos uma fotografia, ela é sempre nossa. Sempre, sempre nossa. E, salvo exceções, eu posso a vender sempre a mais do que uma pessoa. O que posso é, quando eu faço a venda de uma fotografia, normalmente eu faço vendo os direitos de utilização daquela fotografia a uma determinada pessoa para determinada função. Ou seja, eu quando vendo uma fotografia para um site, não é do mesmo preço de vender uma fotografia para um outdoor. Eu quando vendo uma fotografia para ilustrar uma revista, não é de uma revista local, uma revista de um jornal, não é do mesmo preço para ilustrar uma revista internacional. São tudo custos diferentes. Eu costumo dar um exemplo de como é que se calcula o preço de uma fotografia e vamos por hipótese de que eu vou fazer um casamento em Lisboa. Faço um casamento em Lisboa e fiz um contrato com os meus noivos. Pá, são 100 ou 200 ou 300 fotografias, cada uma que isto custa 5 euros, se forem 100 são 500, se forem 1000 se forem 100 são 500, se forem 200 são 1000 euros e assim sucessivamente. Pronto. Fiz um preço para grandes quantidades de fotografias que vou vender, um preço simbólico, um preço que é o valor, sei lá, 5 euros, por exemplo, por fotografia. Preço pacífico. Curiosamente, estava no casamento era o presidente da junta de freguesia, sei lá, do Arieiro, não sei se tem a junta de freguesia, mas é capaz de ter. Eu estava no casamento e ele via uma fotografia, e a noiva depois mostrou as fotografias, e ele via uma fotografia dos noivos junto ao Cais das Colunas, uma fotografia lindíssima, em que o ambiente de uma cidade com história, mas com moderna, com uma sensação de despoluição, uma sensação, aquele conceito que ele queria dar à sua freguesia, e disse, eu quero esta fotografia para ilustrar o meu dossiê de final de ano para entregar ao Presidente da Câmara, eu quero que isso sirva exatamente da capa. Quem é que te faz essa fotografia? E ela deu o meu contacto, eu fui lá e o senhor explicou-me o que é que queria. E o senhor, se quer para a capa da sua revista para entregar ao Presidente da Câmara, essa mesma fotografia são 25 euros. Ou seja, ela que tinha custado 5 euros para os noivos, mas para uma utilidade muito mais importante e sendo venda única, uma única fotografia de um trabalho, portanto, com um significado completamente diferente, ela já custou 25 euros. Bom, o Presidente da Câmara recebeu no final do ano os presidentes da junta todos a apresentar os seus relatores, e o do Arieiro, quando pôs a pasta, o dossiê em cima da secretária dele, o Presidente da Câmara chamou-lhe a atenção logo aquela excelente fotografia, aquele conceito que estava destinado, que era fazer parte do partido, da campanha, para o conceito de Lisboa, é exatamente o conceito que ele pretende para Lisboa, e o gajo, caramba, pá, como é que tu tens essa fotografia? Exatamente aquilo que a gente queremos transmitir. Eu só, pois está a ver, então, Sr. Presidente, por isso é que pus no meu dossiê, não sei o quê, muito bem, mas não, eu quero para o ano, para as nossas próximas eleições, eu quero encher Lisboa com esta imagem, como campanha exatamente do que é que nós queremos para a nossa cidade. E, portanto, lá o Presidente da Junta não teve alternativa senão me dar o meu contacto, e eu fui lá falar com o Presidente da Câmara, e por uma campanha a sério de uma cidade, a mesma fotografia que tinha sido vendida por 5 euros, 25 euros, já passou a ser 500 euros para a utilização única de, no ano seguinte, ter de fazer a campanha publicitária. Bom, o Primeiro-Ministro, quando viu a campanha lançada da cidade, disse, caramba, como é que este filho da mãe, para que ainda mal sabe, escreveu o seu nome para conseguir essa imagem, exatamente aquilo que a gente anda a defender para o país tudo, e até que eu pus lá, que era a vender uma mãozinha, pá, e o gajo põe exatamente o conceito que a gente anda aqui a defender e nunca conseguimos uma imagem como esta. Como é que é possível? Eu quero essa imagem para vender Portugal no mundo todo. E a mesma fotografia, já passei, mudei de ministério, passei da Câmara para o Ministro do Turismo,
e fui lá vender a mesma fotografia por 25 mil euros, por exemplo. Porque é uma campanha para o mundo todo. Isto é assim que se calcula o preço da fotografia. Eu posso dizer que há uns anos largos atrás, quando era primeiro-ministro, o Guterres, salvo erro, o ministro do Turismo na altura encomendou um fotógrafo inglês que estava muito na moda, 5 fotografias para fazer a campanha publicitária do Algarve no mundo. E veio um fotógrafo inglês, veio ao Algarve em janeiro, teve a fotografar o Algarve durante uma semana e, por azar dele, fotografou numa semana cinzenta, em que não houve um dia de sol. Mas ele apresentou, porque o Algarve é sol, ele apresentou 5 fotografias magníficas com sol. É certo que teve uma grande engenharia de Photoshop, mas isto é permitido, tudo isto é permitido em publicidade. Vocês fazem ideia quanto é que custou cada fotografia? Não. Claro. Cada fotografia custou 100 mil euros. As 5 fotografias foi meio milhão de euros. Isso é para vocês perceberem os custos brutais, o lucro brutal que uma fotografia pode gerar. Portanto, não faz sentido nós andarmos a oferecer fotografias. Todos nós andamos a oferecer fotografias aos amigos, aos presidentes das juntas. Eu também já fiz fotografias de campanhas de publicidade, de campanhas políticas para amigos meus, porque era incapaz de dizer que não lhes tirava as fotografias. Quer dizer, é certo que eu também já fiz isso, mas nós sempre que estamos a fazer isto, estamos a retirar trabalho aos profissionais que poderiam potencializar muito. Quando nós criticamos o Estado que faz concorrência às empresas porque cria empresas paralelas altamente subsidiadas e que depois, se derem lucro ou não, tanto faz, é a mesma coisa que nós fotógrafos, quando estamos a oferecer fotografias, estamos a fazer rigorosamente o mesmo. Portanto, a fotografia é como a bolsa. Hoje, se ninguém estiver interessado nela, pode não valer nada. Amanhã começam a despertar o interesse para a nossa fotografia e ela vai subindo como sobe na cotação da bolsa. É certo que não é um rendimento garantido. O valor não é absoluto. É segundo o interesse. Segundo qual é o retorno que esta mesma fotografia vai dar a quem compra. Portanto, é nessa perspectiva que se faz o cálculo de uma fotografia. Afinal, é bem mais simples. Não é pelo custo da câmara fotográfica, não é pelo número de fotografias que eu tive que fazer, não é pelos quilómetros que eu fiz, não foi pela gasolina que eu gastei, mas sim o custo dela é pelo retorno que vai dar exatamente a quem a compra. Portanto, é um produto artístico, é pelo potencial que ela pode ter para quem a levar. Nem mais. É rigorosamente isso. Portanto, é até bastante simples. Por isso, quando nós vêm-nos perguntar, olha, quero saber isso quanto é que custa, não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: para que é que vai ser preciso dessa fotografia? Qual é a utilidade? Isso até depende da utilidade. Se é para pôr no outdoor, eu tenho que ter um cuidado extremo a fazer a fotografia. Tem que ser com tripé, com a minha melhor câmara, em RAW, com a máxima dimensão possível, com a manipulação de imagem com muito cuidado. Portanto, tem que ser uma coisa muito a sério. Se é para pôr num site da junta de freguesia, pá, até com o telemóvel eu faço excelentes fotografias e não tenho que me preocupar, o custo é completamente diferente. São coisas... Essa ideia, partindo da ideia base do negócio, de qualquer produto, que também vendido por atacado tem um preço, mas quem o leva vai retalhá-lo e vai ter outro potencial, mas é apenas, esse produto vai ter sempre apenas e tão só o valor de um produto. Ao passo que um produto de criação tem um valor que pode extravasa completamente isso. Não é? Completamente. Ainda outro dia, não foi há muitos anos, que foi vendido uma batata, uma fotografia de 1 metro por 1,5 metro, uma batata, em que o fundo tudo preto, uma batata fotografada em estúdio, uma batata. E foi vendida por 1 milhão de euros. É certo que o fotógrafo teve que pagar uma garrafa ou duas de whisky ao gajo que o comprou. Acho que a negociação foi feita no bar da galeria em que se bebeu um bocado. Mas não interessa. A batata foi vendida por 1 milhão de euros. Mas isso sendo uma batata não deixa, sendo uma batata não deixa de ser uma exceção. E ninguém sabe o que é que teve na manipulação da planta para obter uma batata daquele tamanho, que é uma exceção, não é a regra.
foi uma peça de arte que foi conseguida vender por 1 milhão de euros. Estamos a referir uma fotografia. Mas já há um caso ainda muito mais crítico, isso foi notícia de telejornal, tal como essa da batata também foi notícia de telejornal, mas num leilão em Nova Iorque há uma fotografia mais cara que foi vendida até hoje, foi vendida por 15 milhões de euros, que é uma fotografia, acho que tirada na Alemanha, é um rio e 2 faixas de terra. São uma faixa verde, uma faixa azul e uma faixa verde. Se vocês forem ao Google, a fotografia mais cara do mundo, a fotografia em leilão vendida mais cara do mundo, ela aparece logo de pancada. Portanto, isto estamos a referir que são... Pronto, é certo que depois, à volta disso, há a influência dos críticos de arte, há a influência de uma manipulação imensa das coisas, mas pronto, mas é mesmo assim, portanto, não, faz parte. E será que valia mesmo os 15 milhões? Não. Vale pelo extraordinário que é. Extraordinário que é? Sabe, os colecionadores, há valores para os colecionadores que são coisas completamente absurdas. Quer dizer, um indivíduo que dá 15 milhões de euros por uma fotografia, seguramente ele tem milhões que não sabe quantos os tem. E, portanto, isso foi como se você tivesse comprado um carro de 15 mil euros, percebe? Uma pessoa que comprar um carro de 15 mil euros e para um indivíduo ultramilionário comprar uma peça de arte por 15 milhões de dólares, pronto, é a mesma coisa, percebe? É tudo relativo em relação àquilo que se tem. Se calhar por uma pessoa com um ordenado relativamente curto, dar-se ao luxo de comprar um carro de 15 mil euros é uma excentricidade, porque ele podia comprar um de segunda mão por 2.500 euros e servia-lhe na mesma. É a mesma excentricidade para um indivíduo que tem muitos bilhões. Olha, tem mais naquela parede tem 15 milhões, olha, é mais um. Portanto, são excentricidades de quem é muito rico. E isto não serve de referência, como é lógico, porque também há, no Dubai, não digo no Dubai só, mas em todo o Médio Oriente, também há excentricidades em decorações de casas e de interiores com montes de coisas em ouro e com joias e não sei o quê, que são coisas que dariam para fazer milhentas coisas e não deixam de ser, pronto, excentricidades de quem tem muito dinheiro. O valor da arte é sempre uma coisa muito relativa, é sempre se houver alguém para comprar. A arte só tem valor se houver alguém para comprar. Se nós passarmos por uma crise, toda a gente está a passar fome, ninguém compra arte. Passamos a viver numa altura em que, se calhar, há gente que tem, olha, que lava tanto dinheiro, que tem tanto, muita da arte é vendida para pessoas que precisam de lavar dinheiro. Ou seja, que têm dinheiro ganho ilicitamente e depois aquilo é pago em dinheiro, o dinheiro e ficou o valor na parede, que é um valor que é bem, um valor que vale se houver outro look que queira comprar. Isso é a mesma coisa quando nós compramos uma joia para oferecer aos nossos companheiros, compramos uma joia especial que nos custou muito dinheiro e se formos passar por uma época de crise e se precisarmos vender a joia, vamos vendê-la por 15% do valor que nós demos. Portanto, é sempre tudo muito, muito, muito relativo. Portanto, o valor das coisas é sempre, sempre, sempre relativo. O artesanato é um exemplo paradigmático disso, porque sendo também uma expressão artística e dá uma trabalheira medonha, porque quem se dedica a ele ocupa horas imensas naquilo, e se pedir 3 ou 40 euros por um objeto daqueles, toda a gente diz, é muito bonito, mas é muito caro, não é? É mais porque as pessoas não valorizam. O problema é este. Uma das coisas que me teve muita impressão quando fiz a minha viagem, fiz 2 vezes a viagem à Turquia e adorei a Turquia. A Turquia é um país lindíssimo, mas é um país, uma ditadura, com uma escravatura tremenda, principalmente da parte das crianças e das mulheres, e que não é demais. E nós fomos a uma fábrica, porque fazia parte do circuito, tinha que ser, aliás, a viagem ficava mais barata, por nós temos que entrar em 2 fábricas, 3 fábricas, uma de peles, uma de tapeçarias e outra de joias. O Estado turco patrocinava a viagem, salvo erro, em 100 euros, ou seja, eles pagavam para a viagem ser mais barata 100 euros, só por facto de nós entrarmos nessas 3 fábricas. É certo que eu posso dizer que numa das viagens que fiz, as pessoas que compraram lá gastaram tanto dinheiro que compensou largamente aquilo que o Estado pagou. Mas largamente. Mas as tapeçarias começavam à venda, por exemplo, uma tapeçaria que começava à venda por, sei lá, 7, 8 mil euros
e que se nós fizéssemos as contas às horas de trabalho, ao tempo, à segurança social, a um ordenado decente, os 5, 7 mil euros não era caro, valeria, mas depois é certo que essa mesma tapeçaria que custava 6, 7 mil euros, bem negociada, era vendida por 4.500 euros, quer dizer, ou seja, quase por metade do preço. Isto só é possível porque quem o fez não tem segurança social, recebeu uma malga de arroz, não tem garantias nenhumas no futuro e trabalhavam 20 horas, se fosse preciso, por dia, a família toda à volta do mesmo tapete para aquilo ter, para se conseguir fazer a quantidade de tapetes que eles fazem e vender àqueles preços. Portanto, o valor é tão relativo. Um pouco assim também. Diga? No Brasil também é um pouco assim. Em todas as economias que têm ainda que estão muito em fase de expansão e que se vive muito de salários baixíssimos, o salário mínimo na Turquia acho que não chegava aos 200 euros, quer dizer, era uma coisa baixíssima. Portanto, e são países sublotados de população. Sim, eles têm 80 milhões, é muita gente. Basta dizer que só Istambul tem 15 milhões, tem mais que Portugal. É verdade. É uma cidade magnífica. De maneira que são países com muita gente e claro que a mão de obra desce. Automaticamente, é verdade. E por isso é que é possível fazer esses preços. Portanto, tudo é muito relativo. Ora, muito bem. Continuando. Então, temos os espetáculos. Diga, Francisco. Porque é que a China põe no mercado as coisas ao preço que põe? É precisamente a mesma coisa. Potenciado. Porque eles têm um país sublotado. Potenciado e várias aquilo é vezes. trabalhar de graça que eles trabalham. É verdade. E pronto, e também depois tem a grande capacidade do motivo de escala, fazem em quantidades industriais que fazem por si só baixar o valor das coisas. Portanto, mas aquilo é também essencialmente aquela mão de obra que aquela gente não ganha nada. Não ganham nada, mas nós não nos podemos esquecer que as boas marcas, todas as boas marcas fazem tudo lá. A única diferença é que normalmente muitas das vezes a matéria-prima vai da Europa ou de outros sítios que as marcas compram, e tem lá os chefes de produção todos, são todos ou portugueses, ou alemães, ou ingleses, a controlar a qualidade das coisas. Portanto, a qualidade é melhor, é boa por causa disso. Sim, nas marcas é, mas nas outras coisas, do que é deles mesmo, não é grande coisa. Ora bem, eu não sei, ainda estou um bocado atrasado aqui neste meu PowerPoint. Pronto, isso é um PowerPoint que às vezes posso dar muito rápido, outras vezes posso dar muito curto, porque depende muito da conversa que eu vou dando. Eu, como não tenho compromissos na quinta-feira, se vocês acharem que podemos acabar amanhã este PowerPoint e depois na quinta-feira que apresentamos as fotografias, por mim não há inconveniente. Há inconveniente para vocês? Por mim não tem inconveniente. Então pronto. Não. Então, dá mais um dia também para preparar a fotografia. É isso, também tem mais um dia para fotografar. Exato, é isso. Tem mais um dia para fotografar, para prepararem as coisas. Ou seja que a minha máquina já tenha chegado. Exatamente. Então pronto, então hoje se calhar acabamos por aqui, que é para depois darmos o resto da matéria nas calmas, e eu vou por aqui onde é que acabei. Onde é que se mandam então as fotografias? Mande por e-mail, Francisco. Como é que fica combinado para amanhã? A gente manda amanhã o portfólio, é isso? Não, o portfólio pode ser enviado então depois da manhã, porque amanhã acaba a matéria que estava a dar hoje, porque isto está ainda um bocado atrasado. E depois na quarta-feira é que hoje que é? Já segunda, na quinta. Não, hoje é terça. Hoje é terça, está bem, tem razão. Na quinta-feira então acabamos, encerramos. Pode ser? Sim. Diga, Francisco. Quando se mandam as fotografias? Quando quiser, Francisco. Mas o que é isto de portafólio? É 5 fotografias no mail? 5 fotografias por e-mail, no e-mail. Tem que ser 2. Não, só 2 ou 3, não tem problema. Está ok? Posso mandar quando tiver máquina? Sim, pode, Ana Maria. Pode mandar quando tiver a cara. E ainda tenho que aprender umas técnicas. A gente vai fazer uma videoconferência. Fazemos uma videoconferência.
fotografia. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ó Zé, Diz, eu Paula. amanhã tenho reunião Ok. e Beleza. sou capaz de chegar outra vez um bocadinho mais tarde. Tá boa. Olha, a Joana estava a dizer no WhatsApp que tinha trabalho até mais tarde, que vinha hoje à segunda sessão. Ok, não há problema. Tá bom. Tá? Ok, pronto, Ok. olha. Então, um bom Até amanhã. descanso e até amanhã, tá? Até amanhã. Até Obrigada. amanhã. Adeus. Amanhã.